Não, já vamos começando. Eu até coloquei lá no meu Instagram uma chargezinha sobre começar no horário, sobre aquelas reuniões do Zoom. Então, acho que a gente tem que começar em respeito de quem até já estava na sala antes, né? Esperando a gente. Então, a gente vai começando aí. Rê, você quer começar se apresentando? Depois eu falo? Vou sim, pode deixar, que o pessoal que estava acompanhando ontem, né? Ontem a OK estava conduzindo as perguntas, eu estava respondendo. Hoje a gente vai fazer o contrário, a gente vai falar de facilitação, né? E aí eu vou conduzir as perguntas e quem vai responder essas perguntas para a gente é a OK. E para quem não me conhece, eu sou a Renata Bicov. Eu sou especialista em aprendizagem corporativa, tenho uma empresa que produz treinamentos, produz design instrucional. Ontem estava aqui com vocês falando de DI, né? E hoje veio com essa parceiraça também de novo, a Otacília falar um pouco aí de facilitação. E ninguém melhor para se apresentar do que ela mesma. Então, vou passar a palavra para a OK. OK, se apresenta para o pessoal que não estava acompanhando a gente ontem, para quem é novo aqui. Tá legal. Vou me apresentar, então. Eu me chamo Otacília Cabral. Eu sou designer e atriz. E também sou designer instrucional, que ontem a Renata me cobrou que eu não falei que eu sou designer instrucional, mas eu também sou designer gráfica e designer instrucional. Design e teatro são duas palavras que definem o meu propósito, então são a resposta curta. O que você é, Otacília? Designer e atriz. Resposta curta para tudo, mas não é uma boa resposta na maioria das ocasiões, porque ela não explica muita coisa, e aí eu quero começar explicando um pouquinho, então, para vocês, como é que eu vim parar aqui, né? Como é que eu vim parar na facilitação? Na minha vida, gente, eu sempre tive envolvida com papéis, em geral, assim. Mas eu não era filha de dona de gráfica, nem nada disso. É porque quando eu era criança, a minha mãe, acho que ela acreditava, assim, que a gente, se tivesse muito papel à disposição, a gente não ia ter muita vontade de rabiscar parede, sabe? De fazer umas artes em locais inapropriados. Então, a gente tinha muito papel. Todo papel de embrulho, qualquer papel que sobrava, de alguma coisa, de embalagem, tudo vinha parar na nossa mão, minha e do meu irmão. Né? E o meu irmão se tornou, inclusive, um excelente ilustrador, embora ele seja programador como profissão. E eu gostava bastante também de pintar no papel, de manusear, de dobrar, de mexer com papel. E aí, aos 13 anos de idade, eu descobri um outro papel, né? Eu descobri que papel também era aquilo que os atores faziam em cena. E eu me tornei atriz, trabalhando primeiro no teatro amador, né? Teatro de comunidade mesmo. E depois é que eu fui me profissionalizar. E ao mesmo tempo que eu me profissionalizei, eu também estava cursando faculdade, cursava a faculdade de arquitetura. E no teatro profissional, a gente enfrenta, claro, vários desafios, né? Não preciso nem falar do que é ser ator no Brasil, né? Mas enfim, tinham vários desafios e também vários aprendizados. Foi um período curto, mas foi um período bastante intenso na minha vida. Porque pouco tempo depois a companhia que eu trabalhava se dissolveu e eu já meio que trabalhava com design nessa época, né? Então eu fui para essa formação, acabei me formando em design e deixei o teatro um pouquinho de lado na minha vida. Até que eu me tornei empresária e precisei me apresentar, precisei vender o meu produto, aquilo que eu fazia. E aí, o teatro apareceu espontaneamente na minha forma de comunicar. E as pessoas sempre apontavam isso, que tinha uma certa criatividade, uma certa teatralidade na forma como eu me apresentava. Isso despertou a atenção das pessoas e despertou a minha atenção também, porque eu descobri que eu tinha ali um conhecimento que era útil e que poderia ser necessário para as pessoas, né, e que eu poderia muito bem transformar ele em método. E foi assim que eu vim parar na facilitação, aí que eu comecei a desenvolver, através de palestras e treinamentos, essa minha carreira, esse meu lado aí. E a minha alma, gente, minha alma é trabalhar no presencial. Vou logo falando para vocês, a gente está aqui na frente da câmera, não tem problema nenhum trabalhar na frente da câmera, mas a minha alma, aquilo que eu gosto, aquilo que eu me sinto em casa, é de fato trabalhar no presencial, porque eu vim do teatro, né, gente? Mas no online, a gente tem uma grande janela de oportunidades também. Embora a gente esteja cansado, né? E a gente tem falado bastante, batido bastante nessa tecla, que a gente está cansado de trabalhar no online, mas aqui tem uma grande janela de oportunidades. A gente consegue se comunicar com gente do Brasil inteiro, a gente consegue espalhar e tem mais alcance na nossa voz, né? Bom, essa e já que breve... você falou aí da janela de oportunidade do online, né?
Eu acho que a gente pode começar a fazer uma reflexão nesse sentido. Por quê? Né? Porque muitos de nós, facilitadores, fomos para o online, né? A gente ainda atuava no online, mas eu escuto bastante de colegas facilitadores que eles não esperavam ir para o online, ou não esperavam ir para o online tão rapidamente. E aconteceu a pandemia, né? E quando aconteceu a pandemia, durante um bom tempo, e até esse momento, para grande parte das empresas, grande parte dos lugares, o online é a única forma da gente treinar as pessoas, né? Ou é a forma principal. E eu ouvi muito, né, de colegas no começo lá da pandemia falando: tudo bem, é só pegar uma câmera, ligar e fazer aquilo que você fazia presencialmente no online. Ontem, quando a gente estava falando de design instrucional, eu falei, pessoal, o DG é totalmente diferente. Mas será que a facilitação também é diferente, né? O que você acha, que existe essa questão de adaptar simplesmente aquilo que é presencial para o online e pronto, acabou? Então, né? Não dá, né? Não dá para trocar 6 por meia dúzia. Na verdade, isso aqui é outra coisa, né? A gente tem um outro ambiente. A mesma coisa que você filmar uma peça de teatro. Dá para filmar uma peça de teatro e assistir depois e achar que é a mesma coisa? Não dá, né? A gente tem que mudar, começando pelo desenho, né? E terminando na facilitação, justamente. Porque quando a gente vai se apresentar, seja no ambiente presencial ou no online, né, partindo desse princípio de que a gente precisa, em primeiro lugar, se colocar no lugar do participante. Então vamos pensar em como é que está o nosso participante nesse momento, né? Ele está em casa, ou talvez ele até esteja já no escritório, porque tem muita empresa que já voltou para o escritório, ainda que em revezamento, parcialmente, mas já tem gente trabalhando dentro das empresas novamente. Mas tem um monte de coisa acontecendo lá, né? A pessoa não está isolada quando era como a gente conseguia levar a pessoa para uma sala de treinamento e a gente isola ela das outras coisas. A pessoa está exposta a uma série de coisas acontecendo e muitas vezes o trabalho sequer parou, né? Seja através de notificação que está aparecendo no celular da pessoa o tempo todo, né? O e-mail da empresa está ali dando pop-up na tela enquanto ela está assistindo o treinamento. As coisas que estão acontecendo no ambiente, né? Tem gente passando, tem gente falando. Bebê chorando. Se tá em casa, tem bebê chorando, tem cachorro latindo, tem o carro do ovo passando. Né? Então tem um monte de coisa acontecendo ali. E o facilitador, ele tem que se preocupar com essas coisas que estão acontecendo nesse momento e tem que ter empatia, né? Seja no modo síncrono, no assíncrono, em modelos híbridos, que a gente falou bastante ontem também. Então, precisa ter essa preocupação de se colocar nesse lugar e pensar que, por causa disso, por causa de tanta interferência e tanto ruído que esse participante tem, a solução tem que ser um pouquinho diferente. E faz muito sentido, ó, que esse exercício que você propôs, né, de imaginar quem é esse participante, né? Você colocar no sapato desse participante, imaginar o lugar onde ele está, os desafios que esse lugar coloca, como ele sente e percebe, é um movimento de empatia, né? Como você mesma disse. E falar de empatia é falar também do papel desse facilitador, né? Porque esse facilitador muda de papel nessa situação, não muda, Ok? Muda bastante, né? E eu gosto de falar de papel, né? Eu já comecei aqui falando dos meus papéis, então vamos continuar a conversa aí com papel, porque eu acredito que o facilitador nessa conversa toda, ele vai assumir basicamente 2 papéis principais, né? Se bem que podem até ser mais que esses. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é ter essa empatia e saber acolher os participantes com as suas visões, com seus conhecimentos sobre o tema, né? Para que essa troca de conhecimento possa acontecer. É importante que o participante se sinta acolhido e que se sinta à vontade de participar. Né? Se isso no presencial já era regra, no online mais ainda, né? Porque no online você ainda tem essa questão aí da pessoa estar com a câmera fechada, das pessoas não aparecerem, ou dependendo da plataforma, da ferramenta que você usa, você nem vê as pessoas, isso falando de modo síncrono, né? No assíncrono você está gravando para depois essa pessoa assistir, então você nem sabe muito bem o que está acontecendo ali naquele momento. Mas na educação corporativa, na educação de adultos de uma forma geral, é muito importante que a pessoa se sinta parte do processo, né? Que ela seja de fato protagonista naquela história. Né? Então, essa questão do acolhimento e de entender essa situação, de ter esse certo feeling, é muito importante para que o participante se sinta ali parte daquilo que está acontecendo. E o segundo, claro,
mais técnico, né? Mas é saber apresentar os conteúdos que foram selecionados lá no desenho da solução, no momento onde esse treinamento foi desenvolvido, com clareza, né? Com excelente preparo, fazendo um uso correto das ferramentas que estão ali dispostas, né? Porque, afinal de contas, ninguém quer entrar numa sala de aula e dar de cara com um facilitador que não busque essas trocas, que não busque conhecer os participantes com quem ele está trabalhando, que saia despejando um monte de coisa, um monte de conteúdo, um monte de ferramenta, tudo ao mesmo tempo, né? Ou aquele que também só acolhe, só conversa e não traz nada de prático no final das contas, né? Que não traz uma experiência rica e o participante se sente como se tivesse mais uma sessão de terapia, mais uma conversa, do que de fato ali num local de aprendizagem. Então precisa saber dosar, precisa ter esse equilíbrio, precisa passar o seu conteúdo com clareza, mas é claro, sem nunca deixar de acolher aquelas pessoas que estão ali. E falar desse acolhimento, né, e falar dessa entrega, e falar desse papel do facilitador, é falar um pouco também, né, dos desafios que a gente encontra como facilitador, dos desafios com os quais a gente se depara, né. E aí é inevitável falar um pouco de ruído, de interferência, e de como essas coisas podem afetar. Faz sentido, Ok? Faz todo sentido. Eu acho que os ruídos, as interferências, eles tiram o participante da tua sala, sabe? É uma forma de tirar o participante da tua sala. Eu vou fazer um paralelo aqui, uma história, que eu acho que eu vou entregar a idade. Eu acho que agora... eu passei tanta maquiagem para vir aqui com você, pra você fazer isso comigo. Eu não acredito que você vai fazer um negócio desse. Pessoal, a gente tem 18 anos, as duas, tá? Entrega aí, Ok. A gente já tomou vacina, não tem jeito. Não tem jeito. A gente falou ontem que já tomou vacina, a gente já entregou um pouquinho. Mas o que eu estava falando ali de entregar um pouco a idade é porque eu queria fazer uma associação com vocês, e eu acho que algumas pessoas vão entender. Mas sabe quando você queria muito assistir alguma coisa na TV antigamente? Né? Você queria ver o jogo que estava passando, ver a Fórmula 1 no domingo, que era um evento, né? A Fórmula 1 no Brasil há anos atrás, por causa do Senna e tudo mais, e outros grandes atletas que a gente tinha, né? Ou agora, né? Para ver os Jogos Olímpicos. Aí você queria ver e a TV não estava legal. Tinha chiado, né? A voz estava esquisita, a imagem estava estranha. Aí alguém ia lá no telhado arrumar a antena, ou senão aquela antena que ficava em cima da TV, mexia naquele controlinho para tentar mudar a sintonia da TV. Tudo isso para conseguir assistir aquela programação, né? Ainda hoje, na TV digital tem isso também. Você pode mudar a antena de lugar se você não tem TV a cabo, para tentar melhorar um pouquinho a sintonia, né? E aí, o que acontece? Se você não conseguia arrumar, fatalmente você acabava desistindo. Porque você não ia querer ver aquele negócio com chiado, com ruído, com muita interferência. Você acabava buscando outras formas. Não, vou ouvir pelo rádio, vou tentar buscar outra maneira aqui de acompanhar, mas não dá. Na TV não dá. Ou mudava de canal, ia buscar outra informação, né? Porque não tem quem consiga competir com ruído. Essa que é a verdade, né? Com chiado não tem jeito. Agora, não é o problema do carro do ovo, tá? O carro do ovo passando, uma interferência pontual acontecendo, não é isso que vai tirar o teu participante da sala. O que vai tirar o teu participante da sala é que depois de 1 ano e meio de pandemia, a gente ainda não se preocupar em fornecer uma boa experiência visual e auditiva para o participante que está ali. Isso é o que eu chamo de ruído que tira o participante da sala. Tem outras coisas também que tiram, acho que a gente pode falar de engajamento logo na sequência, mas esse é um problema que eu acho que a gente tem que, de fato, se preocupar, né, em oferecer um treinamento de qualidade, que não precisa, gente, ser assim super tecnológico, que não precisa ser com a câmera de última geração, com um super microfone, mas a gente precisa se preocupar com essas coisas técnicas, sim, porque elas fazem toda a diferença na retenção das pessoas, na atenção, né, para que a gente possa, de fato, oferecer um conforto para o participante se concentrar. E agora eu tenho 2 caminhos que eu estou pensando que a gente pode partir por aqui, Ok. Eu acho que existe uma provocação de engajamento e depois eu quero perguntar de quando o participante traz essas interferências aí.
Tá. Fala desse engajamento para a gente. Eu acho que a gente fala primeiro do engajamento, que eu acho que é mais fácil, e depois eu volto para falar do participante mala, daquele participante que atrapalha, né? Das outras coisas que acontecem. Com relação ao engajamento, né? Que também é uma coisa que vai tirar o teu participante da sala. O engajamento, ele ocorre quando basicamente o participante sente que aquilo que você está falando, que aquele conteúdo que você está trazendo é de fato para ele. Né? E eu estou falando óbvio aqui, né? Eu estou chovendo no molhado nisso que eu estou falando, mas a gente precisa prestar atenção e ter o radar, ter o foco ligado nisso, né? Aquilo precisa fazer sentido para a vida, precisa fazer sentido para o trabalho dele, e mais do que isso, gente, ele precisa gostar de estar ali. Porque se ele não gostar da programação também, ele vai mudar de canal. É basicamente isso que acontece, né? Então, quando a gente, às vezes, quer fazer um portfólio diferente de ferramenta, quer trazer um negócio novo, né? Não, vamos inovar, bota ferramenta, bota quiz, bota isso, bota aquilo. Muitas vezes a gente acha que é isso que vai fazer o engajamento, né? É isso que vai trazer o participante para querer participar, né? Porque vai ter um quiz no Kahoot, mas não é bem assim. Né? Essas ferramentas, tudo isso que a gente vai colocar, tem que fazer parte do desenho, tem que fazer parte dos objetivos da solução e tem que se encaixar ali, tem que fazer... É como se fosse natural, como se fosse inevitável ter aquela ferramenta. E aí sim ela faz sentido, aí sim ela é válida. O participante precisa sentir, gente, que tem alguém de verdade falando com ele. Que tem alguém de carne e osso. Que tem alguém ali que pode falhar, que pode se confundir, que pode não ser perfeito, mas ele está ali comprometido. E isso a gente consegue demonstrar na facilitação através da nossa energia, é claro, né? Porque se você está comprometido, você tem energia, você está ali, você está empolgado com o que você está fazendo. Também com a linguagem, com a nossa postura, né? Porque aquela postura da pessoa, né, que não está muito animada de estar ali, que nem queria estar ali dando aquele treinamento, falando aquelas coisas, também não engaja, também não traz o participante para ele continuar ali com você, né? Então, postura, expressão corporal, manda muito. A gente tem um espaço muito limitado no online, né? A gente tem um quadradinho aqui, ó, bem pequenininho. Então, muito de mim vocês não estão vendo, vocês estão vendo só um pedacinho do meu corpo, de vez em quando a minha mão, porque de vez em quando eu baixo a mão aqui, vocês já não conseguem ver. Então, a gente tem muito pouco, mas é dentro desse pouco que a gente tem que trabalhar e tem que trabalhar muito bem, para que a gente consiga, através da nossa expressividade, reter a atenção do participante, né? Além disso, o tom de voz também é super importante, então cuidar do nosso tom de voz, cuidar da nossa energia da voz, conservar a energia durante todo o treinamento, né? Porque às vezes a gente começa bem, depois vai cansando, e aí o participante cansa com a gente, né? Então, saber manter essa energia, conservar isso durante todo o tempo, e entender que, de fato, o nosso corpo, não só ele fala, mas ele manda nessa questão do engajamento. Mas eu não estou querendo dizer, tá, gente, que o apresentador ele tem que ser animador de palco, tá? O facilitador não é para estar ali, assim, super, ai, gente, olha, não é isso também. Vocês com certeza se lembram de professores que vocês tiveram, facilitadores com que vocês trabalharam, que não tinham essa coisa toda de parecer o Silvio Santos falando, sabe? Com gesto, com isso, com aquilo, com aquela voz e não sei o quê. Mas ele era comprometido. E da maneira dele, com a personalidade dele, com o jeito de falar, ele era cativante. Ele conseguia utilizar bem da sua oratória, das suas ferramentas de comunicação para manter a atenção. Então, isso as pessoas veem e isso as pessoas de fato reconhecem. E aí elas prestam atenção, porque elas veem que tem um ser humano de fato ali. Tem verdade, né, Ok? Por Tem trás verdade. e falando em ter verdade e em vulnerabilidade, né? Ai, eu vou fazer uma coisa, ó, que depois você briga comigo. Mas, gente, eu derrubei café nas minhas anotações aqui e tirei as questões de ordem para a Otacília Cabral. E essa mulher deu um baile falando de verdade, de vulnerabilidade, né? Enquanto o meu apoio aqui imprimia correndo as questões para mim de novo. É bem isso, né? Quando a gente tem muita preparação, que nem é o caso da OC, quando a gente tem muita verdade naquilo que a gente traz, muita propriedade naquilo que a gente traz, mesmo o carro do ovo passando na porta ou a colega que derruba café no material, a gente consegue contornar
as situações. Então, eu quero voltar, né, para as nossas perguntas, as perguntas Mas que vocês o Marcelo enviaram. trouxe, Marcelo trouxe uma associação aqui dos professores de cursinho. Olha, hoje em dia ser facilitador é muito parecido com ser professor de cursinho mesmo, viu, Marcelo? É aquela energia, não deixar a peteca cair e tá realmente comprometido com o resultado, né? O professor de cursinho, ele tem muito, muito desse comprometimento, porque o resultado precisa vir rápido, né? Eu acho que ele estava numa vanguarda, né, Ok, do que seria cobrado e exigido. O professor de cursinho vem fazendo há muitos anos essa postura, esse posicionamento que você trouxe hoje, né? Antes até de outros profissionais que trabalham com aprendizagem assumirem essa postura. Vamos lá. Então, eu tenho uma pergunta polêmica para te fazer, Ok, né? A gente vê quando a gente olha aí, né, internet e tal, viralizando os tipos mais estranhos e esquisitos de situações que podem acontecer lá na casa do participante que está vendo o treinamento, né? Desde ruídos visuais, que a gente sabe que às vezes tem uma câmera aberta, às vezes a pessoa está assistindo o treinamento, passa alguém no fundo, passa alguma coisa, até questão de áudio, né? Um participante que deixa o microfone aberto e tem uma televisão no fundo, tem uma música, tem alguma coisa acontecendo, para coisas até mais estranhas e diferentes do que isso, né? E a gente sabe que o facilitador está concentrado ali, ele está naquela energia que você comentou, ele está dentro daquela troca, e às vezes o ruído vem do lado de lá. E aí? E aí, né? A gente para um minutinho para dar risada, respira. Não, gente, olha, uma das características de um bom facilitador é, de fato, saber liderar na sala de aula. Então, quando você está ali, você está numa posição de liderança, né? A gente falou daqueles dois papéis, de acolher e saber transmitir o conteúdo, então de ouvir e também de liderar, de uma forma simplificada aí. Então, essa liderança, ela vai contar muito, ela vai influenciar, inclusive, o comportamento dos participantes. Então, quando o problema é esse problema, sabe, do carro novo, do cachorro latindo, ou às vezes até de alguma coisa pequena que acontece ali atrás, é fácil de resolver, né? Você pode tirar a câmera da pessoa, você pode mutar o microfone. São recursos simples que você faz e o resto nem percebe que está acontecendo, né? Os participantes às vezes nem percebem que aquilo está acontecendo e aquilo passa meio que desapercebido, assim. Agora, quando você se depara com uma situação de um participante que muitas vezes quer monopolizar o microfone, né, Renata? Isso acontece muito, né? O participante acha que o treinamento é só para ele, né? E aí ele pega o microfone e sai falando, e quer falar, e quer participar, e quer comentar todas as coisas. Isso quando você não tem um participante que tá pro crime naquele dia, né? Que ele quer atazanar o facilitador, né? E ele vai e faz pergunta difícil, pergunta às vezes difícil não no sentido de ser difícil do conteúdo, mas provocativa, né? Para tentar desestabilizar emocionalmente, às vezes, o facilitador. A gente sabe que isso acontece, né? Porque o nosso público é diverso. Né? E quando você entra numa sala de aula, você nunca sabe exatamente o que vai acontecer, exatamente qual vai ser a reação das pessoas. Mas você pode se preparar um pouco para isso, sim. Né? Você pode se preparar, primeiramente, preparando a sua audiência e mantendo uma certa autoridade logo no começo, mostrando que aquele treinamento não é para uma pessoa, mas ele é para todos. E todos que estão ali merecem se beneficiar daquele conhecimento e merecem espaço igual para poder fazer as suas trocas. Então, quando você coloca isso logo no começo, você mostra logo as regras do jogo, fica muito mais fácil você inibir certos comportamentos ali que podem ser nocivos, que podem ser prejudiciais para o andamento da facilitação. Então, essa é uma coisa. E quando acontece, gente, na medida do possível, claro, cordialidade e evitar conflito, né? A gente não deve partir para o conflito durante a facilitação, então muda o microfone da pessoa, faz alguma coisa que o resto não perceba, e tenta resolver no intervalo, ou numa outra situação que você consiga ali, fora dos holofotes, fora da câmera, resolver, se for alguma questão que exija uma interferência.
Se não, toca o barco. Né? Sabe que Usa a sua autoridade e usa o seu carisma para poder continuar ali na comunicação, né? Você sabe que tem duas coisas muito fortes, né? Aqui nesse papo que você trouxe que ficaram para mim. Não sei se elas ficaram para o pessoal também, acredito que sim, né? Uma delas é essa questão da postura do facilitador como alguém empático, né? E é super importante, porque a gente lida com gente, né? Isso é importante no presencial, é também no online, e mais difícil ainda, porque a gente não está presencialmente no mesmo ambiente. E a questão agora do facilitador como um líder dentro do seu espaço, inclusive no seu espaço virtual, né? O que mais? Além da postura de líder, além da empatia, que o facilitador tem que demonstrar e tem que trazer na sua bagagem para fazer uma boa facilitação online. Bom, quase que entra o resumo, né, do que a gente falou, porque a gente falou de várias coisinhas e eu acho que agora vale a pena a gente condensar, né? O Marcelo até está falando, né, o que mais importa é o facilitador ter segurança e domínio do tema, né? Isso é essencial. Então, estudar o tema, se planejar, se preparar para que você adquira essa segurança é importante. Então, quanto mais você conhece sobre o assunto, mais fácil é para você falar sobre ele, né? E conseguir alcançar isso, né? Além do mais, treinar a sua expressividade. Né? O facilitador precisa ter uma boa expressividade. Para algumas pessoas é muito mais fácil falar na frente da câmera, por algum motivo. Para outras é muito mais fácil falar no presencial, tendo gente por perto e sentindo a reação das pessoas. Para mim, eu já te falei aqui, né? Eu gosto mesmo de ter gente por perto, eu gosto mesmo de aglomerar numa sala de aula, né? Então, estou passando vontade aí durante um tempo, mas tudo bem. A gente também se vira bem no online, a gente também treina as habilidades para poder se comunicar bem no online. Então, ter uma boa expressividade, tanto verbal quanto corporal, é super importante para que a gente possa realmente ter essa clareza, ter objetividade, né? Então, não ficar enrolando muito, né? A gente falou bastante disso ontem, que a facilitação, ela precisa no online, ela segue um ritmo completamente diferente. Então, se você sabe esse ritmo, você sabe que a pessoa está cheia de interferência, que tem coisa acontecendo, notificação do celular, e o trabalho não parou, né? Parou, mas não parou. Então, ter essa sensibilidade e fazer as coisas com agilidade, fazer as coisas com presteza, porque o participante precisa disso. Ele precisa que o recado seja passado, né? A gente falou sobre ontem, né, sobre duração dos treinamentos. A gente não vai mais ter treinamentos de 4 horas. Só te fala, né? Ó, aqui não vai acontecer. Não vai acontecer. E isso muda muito na técnica do facilitador, né? Ele tem que acompanhar junto com isso. E o facilitador precisa ser flexível, né, gente? Porque, assim, imprevisto é a única certeza que você tem no treinamento. Acabou de moiar o papel da Renata ali, mas tudo bem, porque a gente se vira, a gente vai, a gente dança conforme a música, e isso é importante, né? O que vai acontecer se a sua internet falhar? O que vai acontecer se a sua iluminação der pau? O que vai acontecer se a sua câmera der pau? O que vai acontecer se o seu microfone estragar? Né? Então, pensar nessas coisas. E aí, já entrei em alguns aspectos técnicos, né? Então, além de saber muito bem sobre o seu tema, além de você ter planejado, além de você estar bem apoiado num design instrucional, né, num desenho de solução importante, você também tem que saber manejar ferramentas, né? A gente não sabia ou não precisava se preocupar tanto com isso antes, mas agora a gente precisa, mesmo que tenha uma outra pessoa, técnico, um operador ali para te apoiar, mas é importante que você conheça um pouco mais desse ambiente técnico, né? Dessas coisas que podem dar pau e te colocar numa saia justa. Claro que uma outra competência, né, bastante importante é você ter comprometimento, né? Então, comprometimento com a solução, comprometimento com aquilo que você está dizendo, né? De ter verdade nas suas palavras, e comprometimento com o teu público, para que você possa, de fato, trazer esse acolhimento, trazer tudo isso que as pessoas estão esperando de você. E aí, nisso, você vai saber provocar interação, que também é algo muito desejado, muito procurado, né? Então, provoque interação,
traga as pessoas, traga como protagonistas, como a gente falou ali no começo, né? O participante precisa se sentir protagonista. E você precisa saber, obviamente, ler a reação dos participantes. Né? Então, lê ali o que está acontecendo no chat, lê o que está acontecendo na expressão das pessoas quando você tem a câmera deles ali aberta. Né? Então, porque ali você percebe, né? Se o cara não está gostando de estar ali, se ele está incomodado, se ele está tendo muita distração, e aí você consegue manejar, você consegue controlar de alguma forma, para poder trazer a pessoa de volta, né? Igual a gente fazia no presencial, você via que a pessoa estava meio distraída, você ia lá e andava mais para perto dela, né? Aí ela já ficava atenta com o que ia acontecer. E a gente tem algumas técnicas muito parecidas para fazer no online também. Evitar o atrito, né, que a gente falou ali, de lidar com participante difícil, busque sempre evitar o atrito. Essa é a minha visão. E é claro, né, gente, tem que ser apaixonado pelo que faz. Se você não gostar de estar ali também, o participante tem que gostar, mas você tem que gostar mais ainda, porque senão você com certeza não vai conseguir fazer aquele trabalho. Perfeito. Aqui, eu tenho colegas, inclusive, que optaram nesse período de pandemia em parar as facilitações e retomar quando elas voltassem para o presencial, porque não sentiam que estavam passando verdade nesse contexto. Então, falar um pouco dessa essência que você trouxe, ela é essencial, né? Falar da essência é essencial, é até um jeito bizarro de dizer, mas é muito importante trazer essa questão da essência. E essas, no chat, a gente teve algumas contribuições, né, interessantes também, que vão de encontro àquilo que você trouxe, né, da importância do facilitador, que o Leonardo Rangel trouxe, do facilitador buscar a confiança do público, né, conquistar e manter essa confiança. O Marcelo de Paula colocou para a gente não esquecer da resiliência, do insistir, do persistir, né, do não desistir, e o Marcelo fez um comentário, eu concordo com ele, no presencial a gente andava pela sala, a gente pedia opinião ali, ele brincou do pessoal que era picado pela Tsetse, né? Enfim, a gente tinha essas ferramentas. Eu acho que um pouco daquilo que você trouxe é tentar descobrir os segredos de trazer essas coisas que a gente manifestava no presencial para o ambiente online e que não é uma simples adaptação, né? É um outro jeito de enxergar baseado em todas essas competências que você trouxe. Só me resta perguntar para você a pergunta de US$ 1.000.000. E aí, né? Tá bom, eu sei do que eu preciso. Como é que eu faço para desenvolver essas habilidades? Onde é que está a caixa mágica ali que eu abro e tiro a tampa, né? E encontro isso, né? Existe? Como é que a gente faz? Olha, não existe uma caixa mágica, mas existem centenas de milhares delas, e elas estão espalhadas por aí, e você tem que encontrá-las, né? Tem que conquistar esse mistério, você tem que ir desbravando esse universo para poder conquistar essas caixas mágicas aí. E o que eu quero dizer com isso é, você precisa buscar inputs fora da sua zona de conforto. Então, se você hoje sempre trabalhou com facilitação e você está muito ligado dentro do universo corporativo, de facilitação, vai buscar coisa em outro lugar. Né? Eu sou um pouquinho outsider, né? Vim do teatro, então eu vim de uma outra história, cheguei faz pouco tempo no mundo da facilitação corporativa. A Renata fala que não, mas para mim ainda é pouco tempo. Mas tudo isso que eu trouxe de bagagem me é muito útil, né? Então eu trago um conhecimento do teatro, eu trago conhecimento da faculdade de design, e eu acho que tudo isso conta, né? Tudo isso traz referências muito bacanas. E vocês, eu imagino que também, como facilitadores, tiveram aí uma série de experiências que vocês conseguem trazer para o dia a dia de vocês hoje. Então, aproveitem bastante essas referências do passado, né? Da história de vocês, para poder construir esse futuro, e busquem inputs fora da zona de conforto. Então, vai assistir uma peça de teatro, veja o que tem de diferente ali, veja o que tem que você consegue aproveitar. Agora a gente não está assistindo tanto teatro, né? Teatro online até tem, mas não é a mesma coisa de fato, mas você pode aprender com teatro online, você pode aprender com TV, vai assistir um programa de TV, vai assistir uma novela, tenta perceber o que tem ali, que pode ser útil nos seus processos de facilitação, né? E outro canal, assim, outra dica bacana para você buscar inputs fora da zona de conforto é aprender com o youtuber. Porque assim como o professor de cursinho,
O cara que está no YouTube já está fazendo isso há muito tempo. Ele já está ali, ó, passando conteúdo há muito tempo. Então, ele conhece, então analise como é que ele trabalha com ângulo de câmera, como é que ele trabalha com entonação, duração dos vídeos, né? A preocupação que ele tem com o áudio. Tudo isso é importante, tudo isso vale a pena ser analisado de uma forma crítica, de uma forma realmente de estudo. Então, próxima vez que você for assistir aquele vídeo maneiro no YouTube, presta atenção lá. O que aquele cara traz que você consegue jogar para o teu universo de facilitação? É claro que, né? Testar coisas novas também é super importante. Então, busque coisas novas, vai testando. Não funcionou? Tá. O que eu tenho que mudar aqui? Será que não funcionou porque eu preciso treinar um pouco mais essa habilidade? Ou porque isso aí tá furado, isso aí realmente não colou para aquela audiência? E aí vai se analisando, vai testando algumas coisas diferentes, né? E, é claro, vou puxar a sardinha pro meu lado aqui, vou fazer propaganda, viu? Porque daqui a um mês, mais ou menos, a gente vai ter uma nova turma do nosso treinamento de facilitação. Um treinamento conduzido por mim e pela Renata, né? Então, se vocês quiserem saber ainda mais, dá para saber ainda mais, a gente fala muito mais do que a gente falou aqui, né? Como se a gente falasse pouco. A gente fala rápido, na verdade, mas a gente não fala pouco, não. A gente fala muito. É que a gente fala em velocidade 2, né, ó? Que às vezes eu coloco velocidade 2 para te ouvir, para ouvir áudio das pessoas no WhatsApp, e o seu eu tenho que botar no 1, que nem o meu. Eu sou meio aceleradinha para falar. Aqui tem um comentário da Letícia, maravilhosa, falando que ela adora ficar analisando todo mundo. Fez muito sentido para ela a tua dica, né? E o Leonardo Rangel perguntou quais as melhores práticas para lidar com públicos ofensores e que sabem que estão ali por serem ofensores, né? E aí, você tem alguma dica nesse sentido, Ok? Bom, aquilo que eu falei, né? Da questão da cordialidade, de você saber que a pessoa está buscando aquilo e saber dominar, né? Saber manter ali o tom de voz, saber controlar, saber sempre que você está ali com uma autoridade e que você tem que entregar resultado para uma equipe, né? Existe um grupo inteiro ali que está esperando aquela solução. Então, ter um pouquinho ali de... não é sangue frio, mas ter um pouquinho ali de controle emocional, eu acho que é bastante, bastante importante, e desenvolver isso, né? Desenvolver esse controle emocional, desenvolver algumas técnicas ali para você trabalhar a tua linguagem, para você saber se comunicar ali de uma boa forma. Mas o negócio ali é horas de voo, viu? É apanhar um pouquinho para ir adquirindo uma certa experiência. Você quer complementar aí, Rê? Eu acho que a única coisa que eu posso complementar é que, eventualmente, a situação fica impossível. Acontece. Sim, né? sim. E quando a situação fica impossível, não somatize para você que você tem que ser o super-homem ou super-mulher e lidar com... E fazer o participante que não quer acompanhar um treinamento, acompanhar lindamente, ou fazer o cara que... Porque tem sempre história de bastidor, né? Tem coisa que a gente não sabe que é história de bastidor. Então, às vezes a gente entra numa sala online, e no online acontece mais do que no presencial ainda, porque no presencial você sente a vibe da sala. Mas às vezes já aconteceu, por exemplo, de eu entrar num treinamento online e o facilitador interno que dava aquele treinamento e que não queria que um facilitador externo entrasse, tá na sala. E esse cara ficar, por exemplo, testando o tempo todo, né? E esse cara ficar incomodando de alguma forma o desenvolvimento do grupo mesmo. Se fosse só a mim, tudo bem, é parte do meu job, né? Não necessariamente é uma coisa que que o restante do grupo tem que lidar. E a gente sempre vai conduzir, que nem o Marcelo trouxe, com gentileza, que nem a Ok trouxe, né, de modo cortês, poupando as relações, a gente sempre vai conduzir isso sem expor o participante, porque a gente não quer envergonhar esse participante de forma alguma, a gente não sabe qual é o bastidor, a gente não sabe como é que foi o dia dele, mas uma alternativa nesse caso, quando nada funciona, né, é chamar esse cara, que nem o Ok já disse no comecinho da palestra, numa outra situação,
para o café mesmo, fazer uma pausa, e na pausa eu chamo esse cara, e ó, que eu sei que também faz isso eventualmente, a gente fala, olha, uma conversa franca e tranquila. Eu percebi, né, que isso vem acontecendo, a gente tem um grupo vasto, eu gostaria de entender o que está acontecendo para a gente poder manobrar juntos essa situação, e eventualmente acontece do participante ser retirado ou se retirar da sala, mesmo da sala virtual. E tudo bem, né? Acontecia na presencial, acontece na virtual, e tudo bem, né? Desde que a gente tenha tentado resolver a situação, desde que a gente tenha mantido a postura o tempo todo, né? Que é uma postura de respeito com o nosso participante, mesmo quando ele assume uma postura que não é bacana. O Luiz colocou, né, que às vezes as perguntas do chat, que legal, bem no momento das perguntas do chat, Luiz, é um bom timing. Perguntas no chat incomodam um pouco, porque nem todas as perguntas são respondidas, o que no presencial não acontece. A gente não vira no presencial e fala, baixa a mão aí, que eu não vou responder a sua pergunta, né? Não seria melhor abrir espaço de perguntas verbais com levantada de mão? O que você acha dessa prática, Ok? Eu gosto. A gente abre muito. Eu e a Renata, a gente tem esse costume de abrir nos nossos treinamentos e tal, para que a pessoa realmente possa falar, possa se expressar. A gente quer ouvir todo mundo falar, então a gente marca tempo para isso. Isso está desenhado na solução, para que a gente tenha tempo para as pessoas falarem. Então é uma abordagem que eu gosto muito. Mas dependendo da quantidade de gente que está ali, ou dependendo do formato, que nem a gente está aqui hoje, é um pouquinho mais complicado de você operacionalizar isso. Então, eu acho que depende muito da solução e das ferramentas que você tem disponíveis. Mas, particularmente, pessoalmente, é uma solução que eu gosto muito, justamente por essa questão de você acolher o participante. Então, quando você dá a voz para ele, é muito mais interessante, né, para ele. Ele se sente, ele sente que realmente a necessidade dele está sendo suprida ali, e ele passa a gostar mais de estar ali, de estar em contato, né? Acho que é isso. Ok, Perfeito. obrigada. Ok, eu acho que a gente contemplou as perguntas, né? Vou reiterar o convite, né? Que eu fiz ontem, que você fez hoje. Pessoal, para quem quer aprofundar, a gente não poupou pergunta, não fez abordagem comercial aqui. A gente vem respondendo tudo que vocês perguntam, porque esse é o nosso objetivo, né? A Regina até comentou aqui que um treinamento que a gente teve um hacker que entrou, falou um monte de palavrão. Teve mesmo ano passado, quando a gente fez essa jornada separada. Por isso que a gente tem senha para entrar nessa sala aqui. Por isso que essa sala tem senha hoje, justamente porque a gente aprendeu com o hacker ano passado, né? A gente teve que levar a galera para o Zoom carregado para conseguir terminar continuar a nossa solução. Isso vai acontecer, isso é daquelas certezas que você sempre tem, que alguma coisa vai dar errado. E então a gente tem que estar preparado, e a gente estava preparado para talvez mudar de sala, né? A Renata criou uma sala no Zoom e tal, mas a gente não estava preparado para aparecer um hacker aqui atrapalhando todo o nosso esquema. Mas a gente soube contornar, né? Então. E olha, nem a plataforma estava, viu? Vou abrindo um pouco do que aconteceu, se a OK me permite, o pessoal que estava criando a plataforma, o pessoal do GoBrand entrou em contato com a gente falando que aquilo nunca tinha acontecido. Então foi uma surpresa para eles também. Vou fazer o jabá final, então, OK. Vou passar as palavras para você encerrar. Estava falando que a gente entregou o jogo mesmo, mas que 1 hora é pouco tempo para fazer essa entrega. Então, se você se sente necessidade da gente aprofundar de alguma forma os conhecimentos de ontem, falando de design instrucional, tenho 2 vagas para o curso de sábado agora, começando. É o curso super acessível de design instrucional, financeiramente acessível de público, porque a gente abre poucas vagas sempre, né? Esse curso é um curso que eu conduzo. E daqui a 15 dias, aí um pouquinho mais, e tem um curso de facilitação comigo e com a OK, de novo, né? É um curso bastante acessível, um curso bem legal, também com pouquíssimos participantes, e ainda tem vagas disponível. Então, quem tiver interesse, fica o nosso convite para conhecer essas soluções. E principalmente convite para que você venha nos acompanhar amanhã, porque amanhã a gente vai falar de metodologia de talvez um dos maiores pulos do gato e um dos gargalos
do online. O que a gente pode fazer de metodologia no online, né? O que a gente pode trazer de diferente, mas não diferente por ser diferente, diferente para trazer resultado dentro do universo do online. Então, se você curtiu, ainda dá para abrir inscrição para esse evento aberto amanhã, compartilhe o evento, venha, a gente conta com vocês então, e vou passar, então, agradecer de coração e passar as palavras para essa deusa da facilitação, que é a Otacília Cabral. Otacília Cabral, é contigo, minha amiga. Manda bala aí. Gente, eu acho que eu só tenho a agradecer a participação de vocês. Novamente falando, né? A gente faz treinamento com pouca gente, justamente para a gente conseguir dar atenção para todo mundo no chat, e não só no chat, de trazer no presencial também. Então, quando possível. E a gente se vê. A gente, ontem, surgiu uma ideia super bacana de criar um grupo no Telegram. Isso realmente não estava combinado, tanto que a Renata nem lembrou de falar hoje dessa ideia, mas a gente quer criar um grupo no Telegram para que a gente possa dividir algumas experiências, para que a gente possa se apoiar, né? Então, o facilitador, o DI, o profissional de treinamento, ele tem, às vezes, fica muito sozinho, né? Principalmente agora, nesse momento, e muito perdido ali com algumas ferramentas, com apoio e tudo mais. Então, a gente teve essa ideia ontem lá de criar esse grupo no Telegram, que eu acho que é super bacana. A gente vai passar o link para vocês, todo mundo que está inscrito, a gente manda o link, e aí a gente começa a falar algumas coisas lá, né? Vender a nossa camiseta. Não é pastelaria. Não é pastelaria. Ontem deu tempo de fazer até a arte. Já está com a arte pronta, gente. Juro para vocês, Otacília Cabral me manda a arte ontem à noite da camiseta Não é Pastelaria. Essa mulher não dorme. Então, eu espero que tenha sido muito útil o conteúdo que a gente trouxe hoje para vocês, que tenha despertado a atenção para alguns pontos aí que a gente considera super importantes. E a gente se vê amanhã, né? As informações dos treinamentos que a gente tem, da agenda que está aberta também, vamos mandar para vocês por e-mail, para que a gente possa também vender o nosso, né? Também fazer o nosso aqui. Mas, acima de tudo, a nossa preocupação era hoje de entregar realmente um conteúdo válido, um conteúdo útil, despertar atenção para alguns pontos que a gente considera valiosos e super importantes. O pessoal está perguntando da gravação de ontem e provavelmente amanhã vai ter gente perguntando da gravação de hoje. E eu estou respondendo no chat para o pessoal que a gravação está subindo. E aí a gente tem o contato de vocês, porque quando vocês se inscrevem lá e quando vocês entram na sala, isso fica. Eu me comprometo a fazer o envio para vocês. A gente vai subir e fazer esse envio. Não garanto que vai ficar por muito tempo aberto, né? Para poder valorizar quem estava no evento, inclusive vocês que estão aqui hoje. Mas a gente abre um pouquinho essa gravação, sim. É que a própria plataforma leva umas horas aí para entregar essas gravações para a gente. Acho que é isso. Ficamos por aqui, Oki? Ficamos por aqui. Como eu falei ontem, vou falar hoje de novo, a gente gosta de entregar antes do tempo. É assim que é bom, sabe? Então, para não realmente tomar e não consumir excessivamente o tempo de vocês. A gente conseguiu terminar aqui numa boa marca dentro daquilo que a gente estava realmente planejando. Então, só fica a nossa gratidão aí por esses 50 minutos felizes de troca com vocês e até amanhã. Até amanhã, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.